Fala meninos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Espero que todos estejam bem, que estejam em paz. Vamos fazer com que esses nossos estudos alcancem o nosso objetivo, não é não? Que é fechar as provas que vocês precisam desse conteúdo. Não percam o ritmo, se concentrem, se dediquem, se esforcem, porque tá sentindo o cheirinho, tá pertinho do alcance de suas mãos. Tá muito próximo essa vaga. Não perde o foco não, galera. Verdade, vai. Se aprofunde nesse conteúdo que nós estamos trabalhando. Sempre me procure se tiver dúvida sobre isso daqui, mas não deixe passar o bonde. É agora a sua aprovação. E para que isso aconteça de verdade, nós vamos trabalhar um pouquinho mais desse conteúdo da era colonial, chamado Barroco Brasileiro. Vocês se lembram que eu havia discutido na nossa última aula os elementos que caracterizam a época do Barroco, o pensamento barroco. Você lembra disso? O Barroco nasce de uma oposição ao modelo clássico, certo ou errado? Errado. Ele não se opõe ao modelo clássico, ele tenta superar o modelo clássico. Ele tenta ir além, exagerar, extrapolar. É uma época em que se está muito preocupado com os rebuscamentos, com os adereços, com os excessos. Lembra que essa é uma das maiores marcas do Barroco? O Barroco é essa pérola irregular, essa pérola porque é preciosa e irregular porque é exagerada, excessiva. Então, essa natureza do pensamento barroco é o que nós vamos discutir a partir de agora. Antes de entrarmos nas primeiras características que eu separei para nós discutirmos, eu queria que vocês percebessem 3 pontos. Primeiro ponto, o Barroco é um movimento artístico literário que se desenvolve a partir de uma tentativa de superação das ideias clássicas. Significa, portanto, que eles vão valorizar o princípio do antropocentrismo e do teocentrismo. 2. Segundo ponto, você tem que se lembrar que o Barroco não aniquila a razão. Ele simplesmente tenta resgatar a ideia do sagrado ou da fé. Lembram-se das 2 frases que definem bem esse pensamento? Lá no classicismo, o homem é a medida de todas as coisas. Aqui, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, o homem é grandioso, mas o homem não é Deus. Deus é a perfeição, Deus é o sagrado, Deus é a plenitude. O homem busca a plenitude, o homem busca a sua realização pela perfeição, mas a perfeição só existe em Deus. E terceiro, senhores, feísmo. Lembra dessa característica tanto que ela é valiosa? Feísmo. Feísmo não é porque o homem é feio. Feísmo é a característica que define o exagero da natureza humana, os excessos da natureza humana, os detalhes da cicatriz, das unhas sujas, da roupa rasgada. O que é demasiadamente humano é chamado de feísmo. O que não tem a ver realmente pelo fato de ser ele horroroso. Pelo contrário, ele é até muito bonito. As pinturas barrocas mostram um homem belíssimo, só que mostram um homem frágil, fragmentado, mostra um homem debilitado, mostra um homem com marcas de expressão, com marcas corporais. É um homem imperfeito. Voltamos ao início da primeira discussão minha nessa aula. Lembra que eu pontuei 3 elementos? Voltamos da primeira. A primeira é relembrar a ideia de que eu não estou negando o clássico, mas retomando o clássico para superá-lo. Eu sei que se eu estou pintando Deus, Deus é a perfeição. O homem é que não é. E sua natureza demasiadamente humana prova a distância que ele está de Deus e o quanto ele precisa buscá-lo. Entenderam? Esses 3 pontos são essenciais para você marcar. Tranquilo? Anotou? Então agora eu vou pontuar com vocês as características específicas do Barroco. Como é que você vai olhar para um texto barroco ou para uma pintura barroca e entender que ela é barroca? O que tem nesse texto que te leva a essa conclusão? Observem bem, meninos. Separei para vocês algumas poucas. Tá muito pequenininho por aí? Acho que não, né? Dá para ver bem. Se não, fiquem tranquilos que eu vou lendo cada uma delas e você vai me acompanhando em cada uma delas, beleza? Primeiro ponto, uso de contrastes. Presta atenção,
Porque o barroco não é a arte da contradição por natureza. O barroco é a arte da dualidade. O barroco é a arte da dicotomia, mas não da contradição. A contradição é uma consequência dessa dualidade. Você se lembra do resgate do teocentrismo e do antropocentrismo? Do humano e do sagrado? Do céu e do terreno? Do sagrado e do profano? Você está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou criando dualidades. Não necessariamente elas são contrárias, mas elas podem ser contrárias. Portanto, o uso de contraste tem a ver com essa dualidade em sua natureza. Esse jogo de elementos, claro, escuro, certo, errado, Deus e homem. Viu? Deus e homem não são elementos contrários, são dualistas. Deus e homem, o contrário de Deus seria o diabo. Mas eu não estou usando aqui o exemplo do diabo, e sim Deus e do homem. Para você ver que a dualidade, a dicotomia, é mais importante que a contradição. Mas a gente usa a ideia do contraste porque ele é muito importante principalmente para a pintura, com aquele jogo do claro e do escuro. Então é uma forma de você associar essa imagem também para a literatura, beleza? Ó, as ideias opostas seduzem o barroco. Os textos mostram choques entre amor e dor, vida e morte, religiosidade e erotismo, juventude e velhice e várias outras situações que não necessariamente são oposições, mas podem ser sim dualidades, dicotomias, ok? Pessimismo. Por que o homem barroco é por natureza pessimista? O que você percebe nesse momento é que era muito importante resgatar a natureza da fé religiosa medieval. E quando eu resgato a natureza desse homem medieval, eu resgato junto com esse homem medieval valores, conceitos, ideias muito importantes da obediência diante do sagrado. Então, quando se resgata a fé medieval em uma sociedade racional, o que eu estou querendo por trás disso é resgatar também a obediência, é resgatar também a aceitação de Deus. Entenderam? São todos valores muito importantes que estão ligados ao sentimento de pessimismo. Professor, mas o que isso tem a ver com pessimismo? Quanto maior a sua obediência diante do sagrado, quanto maior a sua consciência de sua finitude enquanto sujeito, de seu escapismo diante da vida, de sua fragilidade enquanto indivíduo, do quanto você é finito, extraordinariamente transitório, mais você perceberá a natureza plena de Deus. Sacou? De onde vem o pessimismo? O pessimismo vem da consciência do homem em se ser humano. Quanto maior a minha consciência sobre minha natureza humana, maior a certeza de minhas limitações, de minhas fragilidades. Do quanto eu, como sujeito, posso não ser aquilo que gostaria pela perfeição. Viu que interessante? Então é um conflito entre o eu e o mundo. A vida terrena é vista como triste, cheia de sofrimento, enquanto que a vida celestial é luminosa e tranquila. Então eu busco em Deus a salvação, a glória que eu não tenho enquanto homem, enquanto sujeito. Legal, né? Muito massa isso. Terceiro ponto, presença de impressões sensoriais. Eu gosto muito de explicar isso aqui para os meninos, ampliando esse foco da característica. Como assim? Toda vez que nós falamos sobre impressões sensoriais, é importante você perceber que as sensações extrapolam a razão. A Igreja Católica não era boba naquele momento de estabelecer um choque direto no campo da razão. Ela queria estabelecer um diálogo com o campo das emoções. Mas do jeito que eu estou falando, até parece que a igreja sempre fez tudo, né? Era a igreja que produzia arte, era a igreja... Não é bem assim. Mas é porque a igreja, com aquele poder secular, ela vai estabelecer um diálogo cultural. Ela vai criar valores que vão se tornar naturais em uma sociedade. No período de 1, 2, 3 gerações, as pessoas não se lembrarão mais como se pensava anteriormente, a não ser por aquela perspectiva que a igreja vem todos os dias, ou pelo menos todos os domingos, imbuindo no imaginário coletivo dos seus fiéis. Então, sim, quando nós falamos sobre as impressões sensoriais, é para potencializar as emoções, a angústia, a dor, a tristeza, a certeza das minhas limitações enquanto sujeito, a certeza de que só em Deus eu alcanço a glória, de que só em Deus eu alcanço a plenitude, de que só em Deus eu encontro a perfeição. Exatamente. São todos valores característicos desse pensamento.
A preocupação com a transitoriedade da vida. A vida é efêmera, a vida é transitória, a vida se esvai muito facilmente. Portanto, se tudo é efêmero, transitório e passageiro, eu preciso ter noção da vida que eu tenho. Aqui, esse ponto nos leva a pensar sobre uma característica muito legal, intitulada Carpe Diem. Poxa, professor, mas isso não é lá daquele outro movimento chamado arcadismo? Não, cara, nós temos um Carpe Diem aqui. Não é igual o Carpe Diem do Arcade. O arcadismo vive o Carpe Diem porque ele quer a liberdade plena, né? Aqui o Carpe Diem, o colha o dia, o aproveite o dia, tem a ver com a sua realidade religiosa. Eu estou vivendo hoje para me preparar para quando? Para a morte, para o encontro com o sagrado, com a ideia do divino. Entenderam? Então, olha que perspectiva interessante como ela é construída. Por isso, essa noção de transitoriedade. Por ser curta, a vida não permite que o homem a viva intensamente como seria o seu desejo, e sim na glória em Deus, sempre resgatando a fé como elemento de espiritualidade. Todo mundo conhece muito bem o nosso barroco tardio, aleijadinho, suas pinturas, ou suas esculturas, a via sacra, as imagens do sofrimento, da dor, da transitoriedade, da finitude do ser, do filho que se entrega ao pai. Então, é isso daí. Todo mundo deve se lembrar de Caravaggio, um dos grandes gênios do barroco, e todas as suas telas, ou a maioria delas, com essa ideia da expressão da dor, da finitude, do ser que se esvai. Então, isso tudo está aqui. Intensidade, olha aí, está na minha última fala. Desejo de expressar as emoções fortes do amor, do desejo, da dor em profundidade, na tentativa de encontrar o sentido da existência humana. Quanto maior eu potencializo as minhas emoções, mais eu exponho minha natureza de ser, minha natureza de sujeito, minha natureza humana. Olha que legal, cara. Linguagem complicada, excessivamente trabalhada por meio de expressões eruditas, sintaxe rebuscada, geralmente com hipérbole, que é a inversão da ordem, repetições, paralelismos, uso abusivo de figuras de linguagem, principalmente antítese, hipérbole, paradoxo, metáfora, uso constante de versos ou frases interrogativas. Para que isso? Para tornar a linguagem muito rebuscada, para provar que eles produzem tudo que o clássico fazia melhorado. A ideia não é sempre ir além? Então, esse é o princípio. Ir além significa extrapolar os elementos existentes. E por último, a tentativa de conciliação entre a religiosidade e a racionalidade. Há uma constante oscilação entre esses dois pontos. Você viu que eu deixei por último o primeiro que eu te disse? Eu mantenho uma racionalidade e resgato a espiritualidade? E resgato a fé? Para poder manter o teocentrismo e o antropocentrismo? Gente, o objetivo do barroco era encontrar o equilíbrio, só que ele não consegue. E nessa busca do equilíbrio é que ele gera a tensão, criando a dualidade ou a contradição, a oposição, os excessos característicos dele. Queria que vocês vissem agora, para finalizar essas características, esse elemento aqui, ó. Duas correntes se distinguem nessa literatura barroca e se completam, se distinguem e se completam. Primeiro, o cultismo, que foi desenvolvido por Gôngora, por isso chamado de gongorismo, e o segundo, o conceptismo, desenvolvido por Quevedo e por isso chamado de quevedismo. É muito fácil entender a diferença do conceito das duas naturezas teóricas. Cultismo. Cultismo vem de culto, ou seja, de um jogo de palavras. Não é o culto religioso, viu? É o culto da linguagem. Então é um jogo de palavras muito bem elaboradas. Conceptismo vem de concepção, de conceder razão, de dar a concepção à razão. Então, se o cultismo valoriza o jogo da forma, das palavras, do rebuscamento, o conceptismo valoriza o jogo das ideias, o jogo da argumentação, dos elementos bem ordenados, bem organizados. A ideia do convencimento. Quer ver? Pontualmente é o seguinte: cultismo é o jogo das palavras, o estilo trabalhado com a linguagem, geralmente dirigido aos sentidos. Lembra sensações? Predominam hipérboles, predominam metáforas, predominam tudo quanto você puder imaginar que torne o texto rebuscado. Então, o que se destaca? Estímulos sensoriais, dominante na poesia, valorização da linguagem. Conceptismo é o jogo de ideias ou conceitos.
de conformidade com a técnica de argumentação. Sem a aparência brilhante do cultismo, procurava economizar palavras e imagens. É comum o uso de antíteses, paradoxos ou juízos de valores ao senso comum. Ou juízos contrários ao senso comum. Deixa eu te explicar isso aqui direitinho, porque é o seguinte, enquanto o cultismo valoriza uma linguagem muito rebuscada para se construir uma ideia, o conceptismo quer uma linguagem mais simples, mas esse simples não significa que é uma linguagem comunzona, tá? É uma linguagem muito bem trabalhada. Só não é tão rebuscada quanto a do cultismo, já que o principal objetivo não é como um diamante poli-lo, como o cultismo fazia com a linguagem, e sim agregar valor pelas ideias. Então, no campo do conceptismo, há a tentativa do convencimento de alguma coisa. Por exemplo, o padre Antônio Vieira escreve seus sermões, e entre eles o sermão de quarta-feira de cinzas, são 3 sermões, cara. Cada sermão de pelo menos umas 40 páginas, alguma coisa por aí assim. Então, quer dizer, mais de 100 páginas, os 3 sermões. E você sabe sobre o que ele fala os 3 sermões? Sobre o pó. Viemos do pó e voltaremos ao pó. Como que um cara consegue escrever mais de 100 páginas falando que viemos do pó e voltamos ao pó e não ser enfadonho, repetitivo? Exatamente porque sabe jogar maravilhosamente bem com as ideias por meio das palavras. Logo, o que eu quero que você entenda é o seguinte, sempre que há cultismo, naturalmente há a presença do conceptismo, só que um dos dois se destaca mais. Sempre que há conceptismo, há a presença do cultismo e um dos dois se destaca mais. Há sempre o trabalho com a linguagem e o trabalho com as ideias. Raras são as situações em que só uma é privilegiada. Então, o que eu quero que você veja não é a ausência de uma, é o predomínio de uma. Nesse poema predomina mais o cultismo, predomina mais o conceptismo. Nesse sermão é mais o cultismo ou o conceptismo. Beleza? Tá claro essas ideias com relação às características dos nossos autores barrocos? Tranquilo? Então tá, vou deixar você descansar um pouquinho. No próximo vídeo nós vamos trabalhar com os autores do Barroco. Primeiro, Gregório de Matos Guerra. Maravilha? Um abraço e até o próximo vídeo. Clica aí, viu?